Então, vamos que vamos, meu povo, continuando aí nossa matemática brincadeira de criança. Na aula passada a gente viu geometria analítica, iniciamos o estudo de geometria analítica. A gente viu a distância entre dois pontos, né? Como é que calculava, viu a formulazinha lá e algumas aplicações, né? De distância de dois pontos. A gente vai continuar com a geometria analítica. A gente vai ver na aula de hoje área de um triângulo, ponto médio e baricentro, beleza? Eu vou iniciar aqui, ó. Como é calcular a área de um triângulo? Você vai dizer, pô, mas eu já sei calcular a área. Lá da oitava série, do primeiro ano, a gente já viu como é que calcular a área, que é só fazer base vezes altura dividido por 2. É uma das maneiras. Beleza. Ali a gente calculava a área quando eu tinha já os comprimentos, a base, a altura, tal. Hoje a gente vai ver conhecendo os vértices de um triângulo, como é que calcula essa área. Ok? Então aqui, ó. Já coloquei um exemplo, porque através desse exemplo a gente vai generalizar para qualquer caso, beleza? Através desse exemplo aqui, a gente vai generalizar para qualquer caso, quando eu pedir para calcular a área e me fornecer as coordenadas dos vértices. Detalhe, vou fazer o procedimento de duas maneiras. Vou fazer pela maneira mais trabalhosa, inicialmente, que é utilizando o conhecimento de você já tem lá de trigonometria, que a gente viu no primeiro ano. Depois eu vou fazer pelo pulo do gato, que é usando só o conhecimento de geometria analítica, com a ideia de matrizes determinantes. Ok? Vou fazer duas maneiras. A primeira é mais trabalhosa, a segunda é bem brincadeira de criança. Eu vou fazer a primeira para não só jogar a segunda e dizer, pô, jogou só aquela fórmula ali, fica meio que vago. Então vou fazer de duas maneiras. Ok? Então vamos lá. A primeira maneira. Imagine lá, eu quero calcular a área desse triângulo ABC que tem esses vértices. Eu não vou pegar isso aqui e jogar no plano cartesiano. Não vai precisar. Eu vou fazer só um triângulo qualquer aqui, né? ABC, fora do plano, ok? ABC qualquer. Não vai precisar jogar, fazer o desenho bonitinho no plano cartesiano, não. Pronto, eu quero calcular essa área. Um triângulo qualquer aqui, que tem esses vértices. Aí, utilizando o conhecimento que a gente já tem, eu posso calcular a área fazendo lá da oitava série, base vezes altura, dividido por 2, é uma das fórmulas que a gente já aprendeu. Ou a gente aprendeu isso aqui também, que, imagine que eu nomear esses lados aqui, imagine que aqui seja A, B, C, né? Chamei os lados ali. A gente viu essa relação, né, que o produto dos lados, de dois lados quaisquer, por exemplo, vai ser A vezes C vezes o seno do ângulo alfa, ou seja, o ângulo entre eles, que eu chamar aqui de alfa, dividido por 2. Eu posso calcular a área dessa maneira também. Eu vou usar essa informação, essa formulazinha para calcular a área desse triângulo. Ok? Beleza. Só que para calcular eu vou precisar quem é A e quem é C. A e C. E o seno desse ângulo alfa. Aí a brincadeira vai ficar um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais trabalhosa. Okay? Mas lembre, isso é a primeira forma. Depois eu vou fazer bem brincadeira de criança. Mas só para a gente pegar o gosto da coisa. Então, eu vou precisar descobrir o A e o C. Como é que calcula esse AC? Ó, AC aqui é a distância de BC e depois a distância entre AB. Distância de BC é o conteúdo da aula passada. Eu vou fazer o quê? Distância entre dois pontos. Vou colocar a fórmula aqui só para relembrar a fórmula. X com X, né? XB menos XC ao quadrado. Y com Y, YB menos YC ao quadrado. Fórmula de distância de dois pontos. Como eu estou com BC, eu chamei aqui de Azinho, eu vou dizer que Azinho é igual. Eu vou fazer XB menos XC. Aí vai ficar X menos X, né? 2 menos 2. 2 menos 2 vai ficar 2 mais 2. Concorda comigo? E por que 2 menos 2? Porque tem um menos da fórmula e tem um menos do X aqui. Ou seja, vai ficar 2 mais 2 nesse caso. Vou fazer direto. 2 mais 2, 4 ao quadrado. Estou fazendo direto porque isso aqui, distância de 2 pontos, é o conteúdo da aula passada. Aí agora vamos para o Y. 4 menos 4. 4 menos 4 dá 0. Então vai ficar isso aqui. Então eu vou ter só 4 ao quadrado, que é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Brincadeira de criança. Vou o Czinho agora. O Czinho é a distância de AB. Aí eu vou AB. X com X. Menos 2 menos o menos 2. Então vai ficar menos 2 mais 2. Ok?
Menos 2, menos o menos 2 fica menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2, devo 2, pago 2, fico com nada. Então, 0 ao quadrado. Agora o y. 4 menos o menos 4, vai ficar 4 mais 4. 4 mais 4, 8. E eleva ao quadrado, né? Por causa da fórmula. Então, isso aqui vai ficar 8 ao quadrado, 64. A resposta é 64. É o próprio 8. Então, eu já tenho quem é o Azinho e quem é o Czinho. Aí eu tenho um pai, só que o meu problema está com esse alfa. Eu preciso do seno de alfa. Você, pô, e agora? Como é que eu escrevo esse seno? Ó, eu posso descobrir o Bzinho, não posso? Fazer o mesmo critério, vou achar o Bzinho. E depois usar aquela lei dos cossenos. Trabalhoso, viu? Mas, sabe? Ó, descobri o Bzinho. O Bzinho vai ser o quê? A distância de AC. AC. Então, vamos lá. 2 menos o menos 2, então vai ficar 2 mais 2, que vai ficar 4 ao quadrado. Depois 4 menos o menos 4, então vai ficar 4 mais 4, que vai ficar 8 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 16 mais 64, né? Na raiz aqui, ó. Vai ficar raiz de 16 mais 64. Ok? Que vai dar raiz de 80, né? 70, 80. A gente pode simplificar isso aí, né? 80 é como se fosse 16 vezes 5, né? Dá 80. Então, isso aqui é como se fosse 16 vezes 5, não é isso? Não é o mesmo que 80? Aí, raiz quadrada de 16 é 4, então vai ficar 4 raiz de 5. Então, meu Bzinho é 4 raiz de 5. Tenho a medida dos três lados. Preciso só desse ângulo alfa. Eu vou aplicar a lei do cosseno. Lei do cosseno. Lembra a fórmula, ó. Como eu estou me baseando pelo ângulo alfa, só vai lembrar a fórmula, vai ficar assim, b quadrado é igual a quadrado mais c quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Aí você vai dizer, mas aqui eu vou encontrar o cosseno. Se eu tiver o cosseno para descobrir o seno, trigonométrica é fundamental. Não é isso? Brincadeira de criança? Então vamos lá. B é quadrado. B é quem? B deu 4 raiz de 5, ou então eu poderia pensar como vou elevar ao quadrado, B é raiz de 80, né? Como vai elevar ao quadrado, raiz de 80 ao quadrado fica apenas 80. A quadrado, A é 4, né? Ao quadrado vai ficar 16. C quadrado, C é 8, ao quadrado vai ficar 64. Menos 2 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 8, vezes o cosseno do ângulo alfa. Daqui, ó, 60, eu posso somar aqui, né? Esses dois eu de cada um, porque tem uma multiplicação, né? Mas aqui eu posso somar. Quando eu somar 16 menos 64, isso vai dar 80. Aí eu vou pensar o seguinte, 80, quando eu jogar primeiro membro, vai ficar o quê? Negativo. Então, eu posso cortar esse 80 com esse. Vai ficar 0 aqui, né? Que vai ficar 80 menos 80. Beleza? E aqui no segundo membro, vai ficar... Eu não vou nem multiplicar aqui, ó. Por que eu não vou nem multiplicar? Ó, independente, aqui vai ficar 2 vezes 4, 8, 64. Menos 64, cosseno de alfa. Ó, esse 64 vai passar para cá dividindo. Então vai ficar 0 dividido por 64. 0 dividido por qualquer número dá 0. Então vai ficar 0 igual a cosseno de alfa. Aí, brincadeira de criança nesse caso aqui, ó. Se o cosseno, qual o ângulo cujo cosseno é 0? Aí você vai dizer, tem 2 na primeira volta. O cosseno é 0 lá, só para relembrar. Aqui eu estou com o ciclo trigonométrico. Aqui nesse ponto o cosseno é 0 e o seno é 1. E nesse ponto daqui o cosseno é 0 também e o seno é menos 1. Eu vou usar esse daqui, por quê? Porque eu quero seno positivo. Se eu pegar o de baixo vai ficar negativo. Então,
Nesse caso aqui, eu vou pegar aqui o alfa, é esse ponto daqui. Esse ponto aqui é em qual ângulo? 90 graus, não é isso? Vai de 0, 90, 180, 270, 260. Então o ângulo alfa é 90. Se o ângulo alfa é 90, agora eu já posso calcular a minha área. Por quê? Minha área vai ficar área igual A vezes C, que é A, 4, vezes C, que é 8, vezes o seno de alfa. Seno de 90. O seno de 90 é 1, né? Esse caso ficou bem bonitinho. Imagina, supondo que chegasse aqui, eu não desse um ângulo notável, digamos, só recapitulando cá em cima. Se chegasse ali e tivesse assim, cosseno de alfa, em vez de 0, fosse um número qualquer, 2/3. O que é que eu faria para descobrir o seno? Eu não tenho um ângulo que eu saiba qual ângulo que o seno é 2/3. O que é que eu faço? Pega a trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Através disso aqui, tendo cosseno, eu vou descobrir o seno para depois calcular, jogar na fórmula cá, beleza? Brincadeira de criança, né? Lá do primeiro ano. Ó, então, continuando no nosso caso. Estou com seno de 90, só que seno de 90 é 1. Isso dividido por 2. Então, nossa área bonitinha aí vai ficar 4 vezes 8, 32, né? 32 dividido por 2, que dá 16. Como a gente não sabe a unidade, a gente indica assim, ó. 16 UA, ou seja, 16 unidade área. Essa é a área desse triângulo. Brincadeira de criança. Beleza, né? Ó, deu um pouquinho de trabalho, né? Vamos fazer agora. Isso foi uma das maneiras. O tradicional, utilizou de geometria analítica aí, só essa ideia de calcular a distância. E saiu. Agora a gente vai ver o segundo modo. Bem brincadeira de criança. Esse segundo modo, pessoal, é o que a gente vai estar aplicando, viu? É o que a gente sempre vai fazer dessa maneira. Eu fiz isso aqui para a gente utilizar outros conceitos que a gente já tinha a priori. Agora a gente vai usar uma ideia nova. Nova, entre aspas, né? Porque eu vou precisar do conhecimento de vocês, vou destacar aqui, vou precisar do conhecimento de vocês de matrizes determinantes. Na realidade, só determinantes, né? Como é que eu faço? É uma ideia de determinante. A gente vai ver uma outra maneira de se calcular a área. Para calcular a área de um triângulo conhecendo os vértices, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. A área vai ser igual ao módulo do determinante, que a gente vai ver como é que isso vai funcionar, dividido por 2. Módulo do determinante dividido por 2. E o que quer dizer aquele Dzinho ali? Aquele Dzinho, meu povo, vai ser isso aqui, ó. Vai ser, pega as coordenadas do ponto, aqui. Por exemplo, ponto A, escreve um embaixo do outro. Menos 2, menos 4. Pega o ponto B, a mesma coisa. Menos 2 e 4. O outro ponto C, 2 e 4. Vamos entrar lá a ideia de determinante, né? Um embaixo do outro. E sempre vou repetir a primeira coluna. Por isso que é a ideia de determinante. Porque lá no determinante vocês repetem as duas colunas. E para eu ter um determinante, eu tenho que ter uma matriz quadrada, né? Ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui eu não tenho, por exemplo, antes de eu repetir aqui, eu tinha o quê? Eu tinha 2 linhas e 3 colunas. Por isso que eu falo que é uma ideia de determinante. A gente utiliza o mesmo princípio, mas eu não posso dizer que isso aqui é um determinante propriamente dito. Eu estou usando a ideia só. Porque para ser determinante tem que ter uma matriz quadrada. Beleza? Mas, recapitulando. Coloca os pontos, menos 2, menos 4, um embaixo do outro, e sempre repete a primeira coluna, o primeiro ponto. E depois é o mesmo princípio que vocês utilizam lá. Sai multiplicando. Sai multiplicando aqui, ó. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então vamos lá. Menos 2 vezes 4. Então vai ficar menos 8. Menos 2 vezes 4 de novo dá menos 8. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Aí depois eu volto. Lembra que lá a mesma ideia de determinante. Quando a gente volta é menos a diagonal secundária. Então quando eu vou voltando aqui, a volta a gente vai trocando o sinal. Então eu vou ter menos 2 vezes 4 daria menos 8. Só como eu estou voltando, vai ficar mais 8. 2 vezes 4, 8 positivo. Quando eu estou voltando, eu troco. Vai ficar menos 8. Menos 2 vezes menos 4 daria 8 positivo, né? Que menos com menos dá mais.
Então, daria 8 positivo. Como está voltando, fica menos 8. E agora é só fazer as contas ali. Então, eu vou ter D, corta, né? Esse com esse. Sobrou menos 8, menos 8, menos 8, menos 8. Então, eu tenho 4 vezes menos 8. 4 vezes menos 8 dá menos 32. Logo, a nossa área, pela fórmula, é dada pelo quê? O módulo do determinante. O módulo quer dizer que ele sempre vai ser positivo. Aqui deu menos 32. Como é módulo, eu sempre vou pegar ele positivo. Então, vai ficar 32, sempre dividido por 2. 32 por 2 dá 16. Unidade de área. Bem mais fácil, né? Do que esse procedimento todo. Então, sempre lembre. Módulo do determinante dividido por 2. Ó, mesmo resultado. Só que ficar bem mais fácil. Beleza? Ó, coloquei já um exemplo 2 aqui, que agora a gente não vai precisar fazer isso tudo. Só aquela formulazinha lá. Então, eu vou calcular o determinante. Como é que calcula um ponto embaixo do outro? Menos 3, 3, menos 1, 1, 4 e 0. E repete sempre o primeiro. Menos 3 e 3. Cuidado que, como eu falei, em determinante lá vocês repetem as duas primeiras colunas. Aqui a gente repete só a primeira. Então, D vai ser igual. Aí, menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 1 vezes 0 dá 0, né? 4 vezes 3 dá 12. Depois volta, né? Eu fui aqui, ó. Aí depois eu vou voltar. Voltando. Vai ficar menos 3 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 dá 4 positivo, só que voltando inverte, então vai ficar menos 4. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, só que vai ficar mais 3. Então, eu vou ter que o D vai ser igual. Posso cortar aqui, né? Ó, menos 3 mais 3. Posso cortar. Sobrou só 12 menos 1. 12 menos 1 vai ficar 11, né? 11. Esse é o D, então a área vai ser 11 sobre 2, né? Porque o módulo de D é por 2. Então essa seria a área. Beleza? Brincadeira de criança. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu... Se eu fiz a mão. Não, menos 3 vezes 1 é menos 3. 0. 4 vezes 3, 12. 0. Aqui eu... Tem uma continha aqui no meio, vou menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 1 vezes 0 dá 0. 4 vezes 3, 12. Menos 3 vezes 0, 0. 4 vezes 1 dá 4. Só que vem para cá menos 4. Eu coloquei menos 1. Eu falei isso. Então aqui dá 4 vezes 1, 4. Vem para cá menos 4. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Vem para cá mais 3. Beleza. Menos 3 mais 3 pode cortar. Só que aqui vai ficar 12 menos 4. 12 menos 4 dá 8. Dá 11. Dá 8. 8, então a área vai ficar 8 dividido por 2. Logo a área vai ser 4 unidades de área. Pode dar fração? Pode, viu? Não é, eu descobri o erro, não foi porque tinha dado fração. Pode ser que dê fração mesmo, mas eu achei estranho aqui no meio. Tinha errado uma pontinha ali. Ok? Então a área seria 4 unidades de área. Vou dar uma pausa para vocês anotarem e a gente volta com ponto médio e baricentro. Continuando aí, pessoal. Dei uma pausa para apagar o quadro e voltei aqui agora já com outro conceito. Conceito de ponto médio. Ok? É bem brincadeira de criança. Ponto médio não tem segredo. Ponto médio é bem simples. Já coloquei um esboço aqui, porque a gente não vai fazer a demonstração da fórmula, porque só o entendimento aqui gráfico, a ideia do gráfico, já dá para compreender. É bem brincadeira de criança. Já dá para ter a ideia intuitiva do que seria o ponto médio. Então eu coloquei aqui, ó, esse ponto aqui, que seria meu ponto A, que tem a coordenada XA e YA,
e daqui de cima que é o meu ponto B, XB e YB. Imagine que eu quero calcular o ponto médio. A primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: ó Zé, eu já sei fazer isso. Porque ponto médio, o que é que vocês vão pensar? Eu calculo a distância de A até B e divido por 2. Né? Calculo a distância de A até B e divido por 2. Eu vou ter a metade. Essa é a ideia que a gente pensa a priori. Só que isso não vai estar 100% correto. Por quê? Porque eu não estou querendo saber, ó, quando a gente faz isso, a gente está pensando no segmento aqui. Estou pensando nesse segmento, calculo a distância, eu acho esse comprimento e divido por 2. Só quando eu faço isso, eu estou na realidade, imagina que eu vou chamar isso aqui de M. Eu estou achando esse comprimento daqui, ó, AM e MB. Estou sabendo, estou fazendo um tamanho, calculando o comprimento desse segmento. Beleza? AM e MB. Quando eu calculo a distância, divido por 2. Só que o que eu estou procurando não é a distância de A até M. Eu estou querendo saber o ponto médio. Quando eu falo de ponto, eu tenho duas coordenadas. Uma para o X e outra para o Y. Né? Quando eu falo de ponto. Ponto é X e Y, coordenadas. Abscissa e ordenada. Então, eu vou estar querendo descobrir quem é esse ponto M. Quais são as coordenadas de M. Para isso, eu vou pegar e projetar esse. Aqui eu vou ter um X, M. E vou ter aqui em cima o que eu chamo de YM. Como é que eu vou estar interessado em descobrir a coordenada desse XM? Quem seria esse XM? Aí o XM ele vai estar no meio aqui, entre o XA e o XB. Como ele vai estar no meio, aí então o XM vai ser... Ele está no meio dos dois. Se ele está no meio dos dois, ele é a média aritmética dos dois. Ou seja, para descobrir quem é o XM, eu vou fazer XA mais XB dividido por 2. O YM, o raciocínio análogo é esse. YM vai ser YA mais YB dividido por 2. Ou seja, para descobrir o ponto médio, que eu estou chamando de M, vai ser quem? X, M e YM. De onde XM e YM eu faço fazendo a média. O XM é a média aritmética do X e o YM é a média aritmética. Por isso que eu falei que é bem simples. Beleza? Isso aqui é a fórmula. Para eu achar o ponto médio, são essas duas fórmulas aqui, XM e YM, que se resume isso aqui. Então é bem brincadeira de criança, ponto médio. Ó, um exemplo, como é que vem isso? Bem simples esse aqui, ó. Só para aplicar a fórmula. Dado A e B, eu vou querer saber o ponto médio. Digamos que dado esses dois pontos, eu quero saber o ponto médio. Calcule o ponto médio entre A e B. Para saber o ponto médio entre A e B, eu vou precisar calcular o X médio, que vai ser quem? X médio, XA mais XB. Então, eu vou pegar menos 1 mais 5. X com X, ó, menos 1 mais 5, dividido por 2. Menos 1 mais 5, devo 1, pago 5, vou ficar com 4 positivo. Esse aqui vai dar 2. E o Y médio, isso é a soma do Y. 4 mais 2, né? 4 mais 2, dividido por 2. E vai ficar 6 dividido por 2, que vai dar 3. Logo, o ponto médio entre A e B seria 2 e 3. Esse é o ponto médio. Beleza? Então é só lembrar dessas duas relações. X mais X dividido por 2 e Y mais Y dividido por 2. Ponto médio. Bem brincadeira de criança. Tem um outro exemplo aqui para a gente utilizar essa ideia de ponto médio em um exemplo um pouquinho mais interessante. Os vértices de um triângulo são os pontos A, B e C. Ele quer calcular a medida da mediana AM desse triângulo. A mediana AM. Então a gente tem que lembrar primeiro o que vem a ser mediana, né? Vou desenhar um triângulo qualquer aqui, só para a gente ter a ideia. Não precisa ser no plano. Imagine que eu tenho o triângulo A, B, C. Tem o triângulo ABC. Como ele está dizendo a mediana AM, o que é mediana? A mediana sai do vértice e vai no ponto médio do lado oposto. Ou seja, como é AM, significa que vai sair desse vértice A e vai vir no ponto médio do lado oposto. Ok? Cuidado, às vezes a gente tem a mania de já vir aqui e colocar 90 graus também aqui. Isso vai estar certo? Depende. Algumas vezes sim, outras não. Por quê? A mediana aqui, quando eu coloco esse símbolozinho de 90 aqui, eu estou dizendo que a mediana é o mesmo que a altura. Estou dizendo que a mediana é o mesmo que a altura. E a mediana só vai ser igual à altura se esse triângulo daqui ele for
isósceles ou equilátero. Se o triângulo for isósceles ou equilátero, aí a mediana é o mesmo que a altura. Se não for, como a gente não tem a garantia que esse triângulo aqui, desses vértices, ele é um triângulo isósceles ou equilátero, então a gente não coloca o quadradinho. A gente só quer saber a mediana. Eu só tenho uma garantia que divide, se é mediana, divide isso aqui em partes iguais. BM é igual a MC. Só tenho essa garantia. Agora eu não tenho que isso é 90 graus. Só botei ser 90, só vai ser 90 esse triângulo isósceles. Beleza? Brincadeira de criança. Então já sei que mediano sai do vértice e vem no lado oposto. Ele está calculando a mediana ainda. Eu posso ter outra mediana. B, do que sai do B vem do lado de cá. Eu posso ter uma mediana que sai do C. Beleza? Mas nesse caso aqui a gente quer a AM. Como é que eu faço então? Ó, eu preciso calcular a mediana AM. Então ele está querendo saber essa distância de A até M. Distância entre dois pontos a gente já sabe calcular. Né? A gente já tem a fórmula de distância. Raiz, tal. Só que a gente não tem a coordenada do M. Só que M é o quê? O que a mediana faz? A mediana está dividindo esse lado em duas partes iguais. Ou seja, esse M aqui, como está dividindo em duas partes iguais, ó, não é o mesmo que isso aqui, esse M aqui não está dividindo esse lado em duas partes iguais. Ou seja, esse M aqui é o ponto médio de BC. Ou se M é o ponto médio de BC, fica brincadeira de criança. M, então, vai ser o XM entre BC e o YM. Só que o XM é brincadeira de criança, só usar a relação. XA vai ser B sobre 2. Então, BC aqui, vou pegar o X do B mais o X do C. Vou colocar aqui 2 menos 4 dividido por 2. Ficaria 2 mais menos 4, só que mais vezes menos também. Então, 2 menos 4 sobre 2. Isso aqui resolvendo, vai ficar 2 menos 4 dá menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Calculei o XM, só que eu preciso também do YM. YM, menos 6 mais 2 sobre 2. Menos 6 mais 2 dá menos 4 sobre 2. Dá menos... Logo o M vai ter coordenadas menos 1 e menos 2. Eu tenho a coordenada do M. Era só isso a questão? Não. A questão está pedindo a mediana M. Então agora eu tenho que calcular o quê? A distância de A até M. Então eu vou calcular agora a distância de A até M. Pela fórmula de distância, que é a raiz de x menos x, né? Primeiro. Então o x do M menos o x do A. Eu estou com AM, então x do M menos o x do A. Fica menos 1 menos 0, né? Menos 1 menos 0 fica apenas menos 1. E ela é o quadrado, né? Fórmula de distância. Mais, agora o y do M. Menos 2, menos 4. Menos 2 menos 4 dá menos 6. E eu elevo ao quadrado. Logo, isso aqui vai ficar raiz 1 mais 36, que é raiz de 37. Não dá para atorar, simplificar mais, né? Porque 37 é um número primo, então fica assim mesmo. Então, a mediana M é raiz de 37. Brincadeira de criança, né? Pronto, pessoal. Então a gente utilizou o conceito de ponto médio. Para finalizar a aula, só para a gente ver o último tópico, que é bem simples, vou apagar aqui rapidinho. Rapidinho aqui, eu vou apagar essa parte de ponto médio. Vocês dão um pausa no vídeo, anota aí tudo bonitinho. Eu vou apagar essa parte de ponto médio para a gente ver o último tópico aqui, que é aproveitando essa ideia daí do exemplo lá. Vou apagar aqui rapidinho. Ó, para aproveitar esse exemplo dali, esse exemplo está pedindo a mediana AM. Vou colocar aqui um conceito, que é o último tópico, que está programado para a aula de hoje, né? Tem bem mais coisas, mas na aula de hoje a gente vai fechar com baricentro. O que vem a ser baricentro? Geralmente a gente chama isso de G, ponto G. Vem a ser o ponto G. Tem várias definições de ponto G, né? Mas aqui a gente está em geometria analítica. Ó, então, se eu tiver um triângulo, pega aquele triângulo ali, ó, ABC, né? Se tiver um triângulo ABC,
Aqui eu calculei a mediana que sai do vértice A. E eu falei para vocês na resolução que eu poderia ter a mediana que sai de B, a mediana que sai de C. Ou seja, no triângulo eu tenho 3 medianas que saem de cada um do vértice aqui. Eu vou ter essa daqui, vou chamar aqui de M1. Tem essa daqui. Mediana vem sempre no ponto médio, né? Aqui não ficou bem padrão não, mas deixa eu apagar aqui, não ficou mais bonitinho. Aqui. Sai daqui e vem no ponto médio do lado oposto. Eu vou chamar aqui de M2. E tem a que sai do C. Que eu vou chamar aqui de M3. Perceba que dessas 3 medianas, elas se encontram aqui no meio, né? O ponto de encontro dessas medianas aí é o que a gente chama de baricentro. Ok? Então, o ponto G é o ponto de encontro das medianas. A interseção das medianas é o que a gente chama de baricentro. Como é que a gente faz para calcular esse G? É bem brincadeira de criança. Vou colocar a fórmula aqui, fazer logo a fórmula direta. Não vou fazer a demonstração da fórmula, porque é só uma ideia intuitiva também. Como eu tenho a fórmula é um pouquinho, a demonstração dela é um pouquinho longa, e o resultado final é bem simples. Então, como o resultado é bem simples, dá para entender sem a demonstração, eu vou logo citar a fórmula direta. Então, o G, ponto de encontro aqui, como é um ponto, ele tem 2 coordenadas. Que eu vou chamar de x, g. Como é que a gente faz para encontrar o x? É a soma, o x. É a soma ali, ó, o ponto médio era a soma do x, A mais xb, né? Como o G está abrangendo 3 pontos, é a interseção das medianas, né? Que envolve os 3 pontos, então vai ficar assim, ó, xa, esse parênteses aqui ainda, xa mais xb mais xc dividido por 3. Média aritmética também, ok? Dos 3. Se fosse a média aritmética dos 2, dividiria por 2, aí seria o conceito de ponto médio. Mas o baricentro divide por 3. Somos 3, divide por 3. Então eu vou ter o YG, o mesmo raciocínio. YA mais YB mais YC dividido por 3. Então, o G, o ponto G, é o XG e o YG, onde é dado por essas duas relações. Para pegar a ideia final, como é que eu acho? Imagine que eu tivesse esses vértices aqui, aquele triângulo, calcule o baricentro daquele triângulo. Calcule o baricentro. Então, o baricentro seria XG. Soma do X, ó, bem brincadeira de criança, vai ficar 0, colocar aqui só para 0, mais 2, mais menos 4, ou seja, vai ficar menos 4. Divide por 3. Então, aqui vai ficar 2 menos 4, vai ficar menos 2 terços. E o YG, vamos somar os Y. 4 menos 6 mais 2. Y de todo mundo. Divide tudo por 3. Vai ficar 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Né? Então vai ficar 0 sobre 3, que é igual a 0. Ou seja, o G, o ponto G daquele triângulo, o ponto de encontro das medianas vai ter coordenadas menos 2 terços e 0. Beleza? Brincadeira de criança aí. Ponto, pessoal. Então a gente viu 3 tópicos, né, para fechar. Vocês vão fazer as questões do módulo e a gente vai tirar dúvidas depois. Passar uma lista de exercícios também para ficar bem brincadeira de criança. Valeu?